Seja livre, seja resiliente, aprenda a usar essas ferramentas. Livre-arbítrio, tão falado, tão comentado, não faz parte do portfólio da história de milhões de pessoas. Diante disso, na realidade, se a gente for fazer uma definição bem oficial, resiliência é uma característica física de corpos que, quando submetido a estresse, eles recuperam uma força maior do que tinham antes. Então, por exemplo, é o elástico. Todo mundo aqui já pegou um elástico, apertou e soltou, e doeu do outro lado. A mola também. Se você pegar a mola, você acumula mais energia conforme você comprime, ou seja, quando você faz o estresse, e quando solta, ela solta com muito mais força. Se a gente traz esse conceito para o comportamento humano, a gente está falando exatamente assim. É como se você, ao sofrer, ao passar por experiências difíceis, você conseguisse aprender e pudesse retomar a tua vida melhor do que antes. Muito se fala sobre resiliência, mas pouco se conhece. Resiliência é um termo da física, que nós, da psicologia e da psiquiatria, nos apropriamos. O material resiliente, ele mantém, ele preserva a sua identidade diante das pressões ou estresse. O elástico, você estica e ele volta ao seu tamanho original, pelo menos próximo a ele. Um vidro parece tão duro, mas um pequeno trauma o estilhaça. Muitas pessoas são como um vidro. Arrogantes, autoritárias, egocêntricas, mas um pequeno estresse os tira do ponto de equilíbrio, estilhaça a sua segurança. Eu acho que tem uma coisa, não sei se dor, mas pelo menos é o desafio. Eu acho que a resiliência tem essa coisa de você poder ser testado, né? Quando eu falo assim da mola, você é testado do teu limite. E tem personalidades, por exemplo, o hiperativo é assim, o hiperativo mental, que sob pressão ele produz melhor. Tem algumas personalidades sob pressão se produz mesmo. Por quê? Ou os muito emotivos. Porque sob pressão você aumenta a descarga de adrenalina, você aumenta a descarga de noradrenalina e às vezes dopamina. Porque são 3 moléculas que elas são as aminas, né? Catecolaminas. Elas têm moléculas parecidas e elas tornam o cérebro mais atento, mais desperto. A água é muito resiliente. Não discute com ninguém. Ela contorna os caminhos e supera os seus obstáculos. Você se comporta como um material rígido quando alguém te contraria, te critica, te rejeita? Ou você se comporta como a água que contorna os obstáculos e não se curva à dor e não compra aquilo que não lhe pertence? Aquele obstáculo não é dela. Se não é dela, ela apenas o contorna. Mas quantas pessoas, milhões e milhões delas, têm uma emoção cuja saúde é vendida por um preço vil? Uma contrariedade furta a sua tranquilidade. Uma crítica estraga ou compromete a sua semana. Tem uma frase do Nietzsche que é: o que não me mata, me fortalece. Me fortalece. Que é exatamente isso. Então, resiliência no comportamento humano é isso. É quando a gente faz do sofrimento um aprendizado e esse aprendizado me faz melhor, me faz mais forte e me leva para frente na vida. Eu acho um conceito muito bonito. Você é resiliente? Se não é, precisa aprender a ser. Você é imperfeito vivendo com pessoas imperfeitas. Você vai ser frustrado ao longo da vida, mas não compre aquilo que te não pertence. Você vai ser rejeitado, você vai ser criticado. As pessoas mais íntimas podem ser aquelas que mais vão te decepcionar. Mas isso faz parte do jogo da vida. Não queira que elas correspondam sempre às suas expectativas, porque você também as frustra. Você também as decepciona. A resiliência, portanto, é tecida em nossa psique quando você não se curva à dor, número 1, quando você não compra aquilo que não te pertence, número 2, quando você entende que a tua paz vale ouro, o resto é lixo, número 3, quando você é autônomo, quando a liberdade sai das páginas dos livros e até do dicionário
e entra nas páginas da sua mente. Assim, verdadeiramente você vai treinar a resiliência e vai conhecer essa palavra tão comentada em prosa e verso dos livros de filosofia, de psicologia, dos livros de ficção, mas que não entra nas páginas do coração emocional. Porque a resiliência é você sofrer, transformar sofrimento em ação e ser uma pessoa melhor. Se a pessoa que vive naquele perfil de vítima tem pavor de entrar em ação, né, sair da zona de conforto, resiliência é como se fosse assim, como se fosse quase um palavrão para essas pessoas, porque a resiliência é mais do que você suportar o sofrimento, é você suportar, aprender com ele e caminhar para frente. Mas eu digo uma coisa, para ser resiliente tem que ter humildade, porque a humildade tem que ter humildade, tem que ter fé e tem que ter esperança. A humildade é que dá pra gente aquela coisa assim, eu tô sofrendo, mas isso vai passar. É a fé, isso vai passar, eu vou transcender. Ou também, se eu não tiver que transcender, é essa história que eu tenho. Não faz você se revoltar, não faz você nada disso. Você aceita o que a vida te traz e você faz o melhor. Exatamente, você transforma limão em limonada e distribui essa limonada para todo mundo. E pessoas resilientes são pessoas muito boas de você estar perto, porque elas te dão uma força, estão sempre com sorriso, elas estão sempre tipo assim, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Eu acredito mesmo nisso. E o dia que não tiver que ser, é porque acabou a nossa missão. Mas assim, a gente tem que viver com essa força, de que entre um dia e o outro tem uma noite que tudo pode acontecer, tudo pode melhorar e tudo vai ser como tem que ser e eu ainda assim serei melhor. Seja livre, seja resiliente, aprenda a usar essas ferramentas. Livre-arbítrio, tão falado, tão comentado, não faz parte do portfólio da história de milhões de pessoas. Diante disso, por exemplo, assim, pensar, que é fundamental que um resiliente pense, né? Pensar aquilo, refletir, elaborar, tirar a temperatura da situação externa, né? Um pouco da irritação, da tensão. Então, é a pessoa assim que olha a situação um pouco mais de distância, não se deixa afetar pelo calor daquela confusão. Isso é mais ou menos o sujeito resiliente, né? Ele não explode, mesmo que o seu entorno esteja assim pegando fogo. Então, assim, isso é fundamental assim, né, nessa conversa do resiliente, né? Eu acho que o resiliente é esse cara, assim, que ele se percebe, né, naquela situação difícil, de tensão, e acalma os que estão em volta, assim. Então ele se oferece mais, né? Ele percebe que ele tem uma capacidade, né? E aí ele procura expandir, né, para as pessoas que estão junto, né? Não fazendo com que a coisa pegue fogo. Então a resiliência praticamente ela podia ter duas vertentes, uma vertente racional, aquele cara que pensa assim, vou para aquela reunião, eu sei que é difícil, vou me encontrar com aquela pessoa, é difícil, então se vier isso eu vou me cuidar, não vou agir. Seria mais uma resiliência racional, né? Intelectual, mas esse negócio não funciona muito bem. Uma dessas a emoção é mais forte e a pessoa perde, né, as estribeiras, né? A vaca vai pro brejo. Então a melhor resiliência é a resiliência emocional, quando a pessoa consegue perceber isso, né, e usa as suas emoções para contornar aquela situação difícil e acalmar, né, tirar a pressão e aí poder fazer as pessoas voltarem a pensar. Você sabe, quando nós estamos assim com as nossas emoções inquietas, agitadas, o nosso intelectual também baila, né, não se sai bem. Então isso é também importante, assim, que a gente possa falar sobre isso. Eu também quero assim apresentar para vocês um neologismo, uma palavra nova que me ocorreu assim em relação à resiliência. Qual é a palavra nova assim, né? Eu acho que existe um tipo de resiliência fake, né? Hoje está na moda, né, do fake, do falso. Como é que é isso na prática? São aqueles sujeitos que se colocam no papel de bonzinho, concordino, fazem as coisas, estão sempre disponíveis, não se queixam, né? Esses caras assim, né, então eles fazem, né, esse papel assim de que eles estão sempre olhando o ambiente e saber onde é que querem chegar. Geralmente esses resilientes fakes, eles querem levar uma vantagem lá na frente, então eles vão recebendo aquelas pancadas, né,
aqueles desagrados e até desagravos, mas vão fazendo de conta que está tudo bem, objetivando tirar uma vantagem, ganhar uma vantagem, que pode ser uma promoção, serem queridos, aplaudidos. E essas pessoas correm um perigo, que isso vai desmoronar, né? vai vir à tona que isso é uma coisa de faz de conta, e também são pessoas que correm o risco de adoecer, o que a gente chama de doenças psicossomáticas, assim, quando o corpo começa a incorporar aquelas emoções reprimidas, enxaquecas, né? Falta de sono, gastrites, dores no corpo, alguns exemplos assim que essas pessoas acabam, às vezes, desenvolvendo. Claro que muitos de vocês assim que estão aqui me escutando, evidentemente são gestores, são líderes, né, com esse papel, já tem uma resiliência inata, né? Essa resiliência, ela se desenvolve em algumas pessoas sem a gente saber bem como foi, né? Provavelmente isso tem que ver com situações que a pessoa foi respeitada desde a infância, dentro de casa, conversar com ela, em vez das pessoas gritarem, xingarem, desqualificarem, pessoas conversarem. Então eu acho que é importante numa empresa que líderes com essas características, eles têm a responsabilidade de fazer colaboradores também mais resilientes. Resilientes no sentido de ajudar as pessoas a pensar, a pessoa a falar. O resiliente tem que ser verdadeiro, ele não pode ser um cara que faz de conta, né, que está tudo bem. O resiliente precisa lidar com a verdade. Então, acho que isso também é importante, vocês ajudarem pessoas que estão trabalhando com vocês a adquirir essas competências. Eu vou dizer algumas coisas assim, a pessoa que é muito irritada, que acha que a vida deve muito para ela, né, que ela não é reconhecida, pessoa explosiva, eu não estou dizendo que o resiliente é aquele cara que tem que levar bordoado e achar que está tudo bom, acho que não. E um papel importante do resiliente também é poder falar com aquelas pessoas que estão em volta dela, no sentido de dizer o que sentiu, dizer, né, aquilo que foi colocado para ele e que ele não gostou. Mesmo que tenha passado 1, 2, 3, 4 dias, chegar também numa liderança, né, que é muito mais difícil a gente falar nas lideranças que estão acima de nós do que as que estão abaixo. Mas ter essa capacidade de também dar essa oportunidade para quem está abaixo, né? Se eu sou um CEO, um gestor, eu tenho que dar essa capacidade de estimular para as pessoas que estão hierarquicamente abaixo de mim poderem falar comigo com clareza, né? Colocarem as suas verdades, por mais que se atrapalhem. Então, acho que esse é o papel do verdadeiro resiliente. É um cara que entende, observa, elabora, né? Acalma e devolve. Devolve no sentido de vem, senta, conversa, né? Aceita, né, que as pessoas às vezes são muito atrapalhadas e que a vida, evidentemente, é como ela é, né? A vida nos oferece dificuldades, assim, né? A vida não é nem boa e nem má, a vida é como ela é. Então, assim, né, muitos de vocês provavelmente são pessoas resilientes, né? Então, acho que ser resiliente é uma tarefa de pessoas que têm boa saúde mental. E é isso que eu estou fazendo com vocês aqui, tentando estimulá-los, né, a terem mais intimidade com a vida pessoal, emocional, e isso gera saúde mental. Então é importante, assim, termos mais saúde mental. Esse é o diferencial das pessoas.